Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente estar participando das atividades dessa casa abençoada, há mais de 100 anos aqui, trabalhando ininterruptamente com a espiritualidade. Está então esse ambiente impregnado de Jesus, de boas energias, e que nós possamos aproveitar esses momentos diante das turbulências que o mundo vive, mas nós procuramos aqui encontrar um equilíbrio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. É uma parábola muito conhecida, e Jesus falava por parábolas para que as pessoas entendessem melhor as historinhas, porque as histórias acabam gravando mais, como nós fazemos com as crianças, e nós ainda crianças espiritualmente fazemos. Eu sempre falo aqui, e é bom a gente lembrar, que no Antigo Testamento não existe nenhuma referência sobre a vida futura. Tudo o que acontecia era na vida presente, na vida materializada, material, até a chegada de Jesus. Reino dos céus não existia na Torá e não existe uma passagem no Antigo Testamento que fala da vida espiritual, que fala da vida depois da vida. Todas as compensações eram recebidas aqui por aqueles que seguiam as leis mosaicas. Ele receberia as benesses, terra, riqueza, poder, saúde, prosperidade, tudo aqui. E Jesus veio então e mudou completamente esse conceito, alterou muitos conceitos na época. A gente pode imaginar, na época do olho por olho, dente por dente, chega então Jesus e muda esse conceito, alterou. Por exemplo, perdoar as ofensas. Isso era um absurdo. Como perdoar as ofensas? Olho por olho, dente por dente. Me matou, tem direito a matar, roubou, tem direito a roubar. Jesus falou não, perdão o tempo todo, perdoar as ofensas. E afirma ainda, para espanto da época, que o reino dele não era deste mundo. Mas que mundo então, Situações que geraram muitos conflitos. E os judeus esperavam e esperam até hoje um Messias, um guerreiro, um lutador, dominador. Eles esperavam isso, e chega o filho de um carpinteiro, humilde, e Jesus então vem mostrar, através dessa parábola, os trabalhadores das diversas horas. Então, como a parábola, nós vamos só antecipar que nós, da vinha, os trabalhadores da vinha. A vinha, que representa, no caso, a fazenda, ele representa o mundo, o que a gente vai comentar aqui. A vinha é o mundo. O Senhor da vinha, o que vai empregar as pessoas, é Deus. Os trabalhadores da vinha somos nós. Diferentes horas de trabalho indicam, alguns despertam cedo para o bem, outros despertam após erros e sofrimentos e acabam despertando, e muitos só compreendem as leis divinas muito tarde, depois de muito sofrimento, de muitas... Então, o dono da vinha chega, na época, vinha porque era muito comum ter uvas plantadas, era muito comum vinho. Então, chegou, Jesus ilustra isso, que o dono de um vinheiro, um proprietário de uma fazenda de vinho, porque na época de Jesus, os trabalhadores ficavam nas praças aguardando, não era aquele diarista, mensalista, morava nas propriedades. Eles ficavam na praça aguardando serem requisitados para o trabalho. E o dono da vinha, ele chega então, era costume, ele chega às 6 horas da manhã, o horário de trabalho na época era das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas. Ele chega às 6 da manhã e contrata quem vai trabalhar, ou pagar um denário, enfim. E vão algumas pessoas. Ele retorna às 9 horas da manhã.
e contrata outros também. Aqueles das 6 horas vão trabalhar 12 horas. O que ele contrata às 9 horas, vão trabalhar 9 horas somente. Meio-dia ele volta e contrata mais. Esses vão trabalhar apenas 6 horas. Mas ele não se contenta, ele volta às 2 da tarde e contrata de novo. Não, e vão trabalhar só 4 horas, das 2 às 6. Mas o dono da vinha também achou que poderia produzir mais, ele foi às 5 horas da tarde e contratou outras pessoas. Todo esse trajetório. No final da tarde, ele pede para que o gerente dele pague para todos o mesmo valor. Não só isso, pague primeiro aqueles que chegaram às 5 da tarde e por último os que chegaram às 6 da manhã. Então, se levado ao pé da letra, materialmente falando, a gente pode falar que estava sendo cometida uma injustiça, né? Um trabalha 12 horas, o outro trabalha 1 hora e ganha a mesma coisa e recebe antes. Muito bem. Seria uma injustiça se todos os trabalhadores tivessem a mesma capacidade e a mesma eficiência, né? Acontece que nessa parábola Jesus está falando de ganho por produtividade. Ele não está falando pelas horas de trabalho. Quanto você produz? Porque mesmo materialmente, tem pessoas que em 1 hora produzem mais do que o outro em 12. Mas aqui não está falando materialmente. Ele está fazendo uma historinha. E quem são, então, os trabalhadores da primeira hora? Os que foram contratados às 6 horas da manhã. Nós podemos ver com Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele diz o seguinte: os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com o maior número de reencarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo a oportunidade que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Esses são os trabalhadores da primeira hora. E a doutrina nos orienta que nós não estamos aqui, nesta vida abençoada na matéria, de férias. O Espiritismo não traz para nós essa regalia que nós viemos aqui para desfrutar a vida. Aqui é uma aula temporária de 80, 100 anos, 50, 30, que é muito pequeno diante da eternidade de Deus e da imortalidade da alma. Então, todos os prazeres da matéria, tudo isso faz parte. E nós temos que viver isso. Nós temos o trabalho, nós temos os filhos, nós temos muito compromisso. E é natural que isso aconteça. Mas nós não podemos focar só nisso. Porque amanhã nós vamos retornar à nossa verdadeira morada. Nós não somos daqui. Aqui é a sala de aula. A nossa vida é a vida espiritual. Porque ela não termina. Porque nós um dia fomos criados por Deus. Mas somos seres imortais. Deus é eterno. Por quê? Porque Deus não teve começo e não terá fim. Nós somos imortais, nós tivemos um começo, mas não teremos fim também. O fim nosso é angelitude. O fim nosso seremos espíritos puros, todos. A questão é que separa o tempo um do outro. A lei do esforço próprio predomina, porque lei do esforço próprio é lei natural, é lei imutável de Deus. Então todos nós focamos muito mais a nossa vida no material. Quantas horas por semana do nosso dia nós dedicamos ao nosso espírito? Em reflexão, caridade, pensando, orando, pedindo, ajudando as pessoas. E quanto tempo da nossa vida a insegurança? Eu não posso perder emprego. Será que minha aposentadoria vai dar? Será que eu vou ficar doente? Será? E nós vamos sendo envolvidos. Falta de fé.
Não podemos ficar inerte, nós temos que fazer isso. Mas não só isso. Porque nós fazemos muito mais só isso. Então, e onde que nós podemos? A pessoa fala, mas eu não tenho tempo nem para respirar, como que eu vou fazer isso? Pois sim, podemos fazer. Nós podemos fazer na nossa casa. Ser uma pessoa boa, não gritar, não falar palavrão, respeitar quem convive conosco. É caridade da gente com o próximo. No nosso trabalho, no nosso serviço, respeitar as pessoas, o pensamento diferente, respeitar e não contraditar. Na vida social, no dia a dia, na convivência com as pessoas, com os nossos vizinhos. Tem uns vizinhos que não é mole, mas temos que exercitar essa tolerância, né? Então, os parentes difíceis, tem alguém que tem parente difícil? São para que a gente possa exercitar. É um laboratório, é uma escola. Então, os trabalhadores da primeira hora são os que vivem de acordo com aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A doutrina espírita não aceita isso. Aceita sim, na canção, né? Bonito, mas na realidade, nós não podemos deixar a vida nos levar, nós temos que levar a nossa vida, de acordo com a nossa consciência. Por consciência porque na nossa consciência estão todas as leis de Deus. E quando nós violamos alguma delas, nós sofremos. Às vezes não assumimos que não, mas sabemos que erramos. Por isso que não precisa pôr o dedo na ferida de ninguém. Quem errou sabe que errou. O que nós temos que ter é tolerância, entender e deixar e ter um raciocínio de não julgar. Jesus nunca julgou ninguém. Não precisamos ter medo de Jesus, medo de Deus. Eles não castigam. O castigo é a consciência nossa que importa, né? Então os trabalhadores passam a vida fazendo só a sua obrigação. Eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom filho, eu sou honesto, sou trabalhador. E daí? Isso não é obrigação nossa. O que nos eleva é ir além, é sair um pouco disso e ajudar o próximo, entender, não julgar. Isso sim, evoluímos, indo de encontro ao nosso próximo mais próximo. Primeiro, nossa família e os mais necessitados. E essa ajuda não é só com dinheiro, não é da esmola, não é da dinheiro. É que a gente possa aproveitar a oportunidade que a abençoada doutrina espírita nos traz. Aproveitar o momento. Porque não adianta, como a gente repete aqui com muita frequência, a hora que, eu vou fazer isso, a hora que eu morrer, eu não faço, a hora que eu morrer eu não bebo mais, a hora eu não fumo mais, a hora que eu morrer eu não vou ter esse sexo desregrado que eu tenho. Não caia nessa ilusão. Faça isso antes de morrer. Porque a hora que nós retornarmos ao plano espiritual, nós vamos estar vinculados com os nossos pensamentos, com aquela vibração trocada com os nossos irmãos que já desencarnaram. E nós, através da mediunidade, nós temos a literatura espírita. Só para exemplo, 4 santos da Igreja Católica colaboraram muito na codificação. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís e muitos outros, de fonte limpa, lugar onde vem informação precisa. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho, o tópico principal, e vem a orientação dos Espíritos, as instruções, o que a doutrina pensa. Então, Rodolfo Caligares, agora nós vamos ler o que ele fala dos que foram contratados depois das 6 horas da manhã. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram criados há menos tempo, mas que, fazendo o melhor uso do seu livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem nos atalhos e desvios, conseguem em apenas algumas existências, algumas reencarnações, o progresso que outros demoram para realizar. Os atalhos, os desvios são os vícios, a ociosidade, a maledicência, os prazeres da carne, né? Nós nos desviamos. Então,
o que o trabalhador que Jesus orienta aqui é o proativo, aquele que tem interesse em estudar, ter conhecimento. E a hora que tem o conhecimento, tem duas alternativas: a pessoa começa a mudar ou ela para de adquirir conhecimento, porque entra em choque. Como que tudo isso a gente ouve e vai ser conivente? Então, a responsabilidade, o estudo é importante, porque ele traz o conhecimento, e o conhecimento gera mudança efetiva, né? Diferente do trabalhador que fica no relógio: opa, não chega a hora, nossa, não chega às 5 horas da tarde nunca. Ou aquele que faz bonitinho perto do patrão, quando não é mijado, ele faz quanto mora. Assim também, espiritualmente, pode-se falar que muitos de nós agimos assim. O trabalhador que Jesus se refere, o seu mérito não é contado pelas horas trabalhadas, é contado pela produção, que é o que interessa para o dono da vinha, o que interessa para Deus. O que interessa para Deus? A nossa reforma íntima, a nossa mudança efetiva, né? O objetivo da nossa reencarnação é só um: é evoluir moralmente e espiritualmente. Reforma íntima é a palavra mais falada aqui, e quanto mais se fala, mais devemos falar, porque esse é o objetivo. A reforma íntima é a pessoa, não, porque às vezes a pessoa fala caridade, eu não tenho, mas se você estiver mudando a sua maneira de pensar, parando de julgar as pessoas, não sendo duro, severo, colocar o dedo na ferida alheia, nós já estamos evoluindo e fazendo a nossa reforma. O pensamento veio equivocado, que Jesus, Deus, vê o que pensamos, vê a nossa intenção. Por isso que eu sempre falo, se a nossa intenção é boa, de fazer alguma coisa, e sai tudo errado, fica em paz. Porque Jesus, Deus, vê a nossa intenção. Abandonar os preconceitos que todos temos. Quem tem coragem de falar que não tem um preconceito? Isso é um mal que deve ser sanado. Tratar as pessoas com mais afeto, com mais carinho, mesmo no dia que você nasceu com o pé esquerdo. Não deitar, aquilo que eu falei, não falar palavrão, tudo é energia que gera. Porque a vida no corpo, ela é passageira, é pura ilusão, né? Enquanto a imortalidade, como eu falei, nos aguarda a todos. Vamos investir um pouco mais no nosso espírito, na nossa reforma, porque isso segue conosco. Tudo que é material fica, inclusive o corpo físico. Então, por que a gente se preocupar tanto com o material, sendo que ele não segue conosco? Tem um ditado que fala que caixão não tem gaveta, é realidade. Então, precisamos viver em sociedade, ter isso de ser honesto, mas nós precisamos também sair um pouco e ir de encontro ao próximo, né? Falam que os trabalhadores da última hora são os espíritas. E pode ser, não tem motivo nenhum para não ser. Não tem nenhuma outra religião que esclarece com tanta certeza a vida depois da vida. O Espiritismo matou a morte. A gente pode perguntar: todos os espíritas? Aqui eu vou então ver um comentário de Erasto, um espírito muito evoluído, que faz uma pergunta e depois é respondida. É perguntado o seguinte: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Eu frequento o centro, como que nós vamos perceber se eles estão no bom caminho? Tiveram informações aqui, estudou, foi passado, ouviu palestra, tomou passe. Como reconhecer se estão seguindo? A resposta é simples. Podeis conhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe
e os que seguem são os escolhidos. Não precisa ser espírita, que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. O que está falando aqui? A responsabilidade que conhecimento traz para nós. Tem o conhecimento? Está fazendo isso? Eu também não consigo. Eu, Gilmar, não consigo. Mas eu estou me esforçando. Há 40 anos. Eu vi um progresso pequeno. Mas nós temos que nos esforçar. Temos que combater, porque não existe o processo. Muitos falam, até espíritas, eu estou tendo um espírito obsessor. Não tem espírito obsessor, tem troca de energia. Se ele está junto de você é porque tem sintonia. Mude o pensamento, porque aquele pensamento, aquelas atitudes estão abastecendo eles, porque eles morreram e não tem mais a droga, não tem mais a maledicência, não tem mais essa energia. Então eles buscam quem? Nós. Então nós temos que, a hora que o pensamento vem e é em conformidade com o que a doutrina ou o que o Evangelho orienta, oração, mudança de pensamento, vai fazer alguma coisa útil. Sempre repetimos que o conhecimento traz responsabilidade, né? E quem daqui de nós pode alegar ignorância? Ninguém vai poder alegar. E fala, aí quem não conhece o Espiritismo? Não tem problema, tem consciência igual a nós. Erra e sabe que errou. Nós estamos aqui buscando o quê? Uma maneira de reverter isso, de uma mudança, da proteção do ambiente. Se espírito ocupasse lugar no espaço, teríamos estar fazendo hoje uma palestra num campo de futebol. Porque eles têm interesse, eles nos buscam. Perto de cada um de nós, é muito provável que tenha um familiar querido que nos antecedeu na viagem de retorno à vida espiritual e está aqui feliz por estarmos aqui. Mas não adianta sair da porta para fora e o nosso pensamento, a materialidade toma conta. Então, nós temos responsabilidades. Deixa eu lembrar que Kardec não fala que espírito é um santo, não. Ele fala que é aquele que luta contra as suas más inclinações. Ele não exige de nós a perfeição. Exige o quê? A boa vontade, o desejo de mudar. Temos que vigiar os nossos pensamentos. Eu tenho uma passagem aqui que eu não quero deixar de falar. Tem muita coisa que a gente traz e acaba não dando tempo. Capacete da esperança, falado por Paulo de Tarso. Capítulo 5, versículo 8 de Paulo. Um capacete para proteger os nossos pensamentos. Emmanuel, ele fala sobre essa passagem de Paulo, nessa fala aqui. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Chico falava o seguinte, Chico Xavier, dessa passagem, que Paulo poderia usar, que seria mais como um chapéu, em vez do capacete. Mas o Chico falava assim, o chapéu, ele indica lazer, indica passeio, indica uma coisa mais social. O capacete, indumentária de luta, de esforço, de trabalho. Então, o pensamento, a intenção é que é visto e avaliado no Contos Corrente Divino. A intenção é tudo, aquilo que eu já falei. Se a intenção é boa, fica tranquilo. Então, o capacete é o que nós devemos colocar quando vem aquele pensamento equivocado, aquela inveja, aquele ciúme, aquela coisa que todo mundo nós sentimos, mas nós temos que colocar o capacete da esperança. O capacete da esperança é oração, é mudança. Sai dali, está no ambiente, sai, vai, procura alguém para ajudar, faça alguma coisa, dá um pulinho no asilo, na Santa Casa, vai fazer alguma coisa
que possa mudar isso aí. Nossa postura tem que ser coerente com aquilo que pregamos e já temos conhecimento, né? Todos podemos praticar. Não é só dar esmola, é se envolver na vida das pessoas. É ouvir a pessoa quando ela vem desabafar, aquele que você fala, putz, já vem fulano de novo. Não faça isso, deixa ele vir. Aquele que vai contar, aquela senhorinha idosa, que conta aquela mesma história todo dia, ouça, é bênção. Vem na rua aquele que já te pediu um dinheiro emprestado, não te pagou, não vai para outra calçada. Por quê? Você não é obrigado a fazer as coisas, mas somos obrigados a exercitar, a sermos cristãos. Reformador fala o seguinte, a revista: abraçar a doutrina espírita significa assumir uma responsabilidade diante do mundo frente à nossa conduta. Ou seja, eu preciso ser coerente com a minha ação, no meu pensar. Tem que ter coerência com aquilo que eu acredito. Tem que ter coerência. Não existe solução rápida para problemas milenares. Nós não vamos sair daqui e conseguir mudar o nosso pensamento e sermos outra pessoa. Mas é um exercício constante, porque nós trazemos de vidas e vidas, de 100 reencarnações passadas, tantas reencarnações, muitas coisas que não é nenhuma reencarnação que nós vamos mudar, extirpar, mas nós podemos ir exercitando, porque nós já sabemos o que é errado. Ter tolerância conosco, né? Se não é recomendado levar ao pé da letra a música do Zeca Pagodinho, deixa a minha vida me levar, vida leva eu, mas é recomendado uma outra letra, cantada por Bete Carvalho: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Essa é uma realidade. Quando nós somos crianças e estamos na escola, principalmente os moleques, você sai correndo, leva um tropeção e cai. Qual é a reação? Levantar correndo, porque as crianças vão tirar o sarro no seu, vão pegar no seu pé. Então você levanta e tal, faz como se não fosse com você. Vamos fazer assim quando a gente cometeu um erro. Não vamos ficar, o remorso é terrível. Ninguém deve visitar remorsos que teve, é passado, né? Então, quando se intitula espírita, as pessoas esperam de nós, sim, virtudes, e nós também esperamos de nós virtudes. Como vai ter virtude? Se deixa a vida me levar, a vida leva eu. A doutrina garante conhecimento através do estudo, do trabalho, mas não garante evolução momentânea. Nós estamos tropeçando há muito tempo, e nós está na hora da gente, agora que conhecemos, sabemos que a vida aqui é efêmera e daqui a pouco acaba, vamos antes do desencarne, ter uma mudança efetiva, porque se nós desencarnarmos lutando contra as nossas más inclinações, nós vamos estar sendo observados e acompanhados por espíritos bons, que querem essa mudança, que não ficam pegando o nosso pé para fazer coisa errada, pensamento equivocado, e quando morre é com eles que nós vamos estar, porque se nós desencarnamos em plena atividade equivocada, é com aqueles que nós alimentamos espiritualmente, que vão nos recepcionar, e aí é complicado bastante. Paulo de Tarso, eu gosto de falar do Paulo, ele já conhecia Jesus, quando ele falou: o mal que eu quero, esse eu não faço, o bem que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Paulo, então, não vamos exigir de nós o que a gente não pode dar, nós estamos falando de Paulo de Tarso. E também, para não alongar muito, não é só Paulo, tem outro espírito também, que todos os espíritas são fã do Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes. Na espiritualidade, um dia um espírito chega para o Dr. Bezerra de Menezes e fala para ele: já estou na espiritualidade, estou muito triste, porque ele era espírita na Terra. Sendo espírita na Terra, não consegui seguir os ensinamentos da doutrina. Acreditava na doutrina, mas se via ainda com grande dificuldade quando as coisas se misturavam na sua cabeça. Sentimentos inferiores sempre apareciam e falou que não poderia se intitular espírita. Tem pessoas que falam: eu não posso falar que eu sou espírita. Por quê? Ser espírita é o quê? É perfeito? Ser espírita é estar estudando a doutrina e procurando se melhorar. Então, Bezerra, já na espiritualidade, nos conforta. Ele fala para o amigo: eu também me vejo nessa situação. Sou muitas vezes pego nessa armadilha da minha própria imperfeição. Mas eu tenho consciência de que todas essas dificuldades que eu tinha antes de ser espírita, eu caminhava em direção dessas dificuldades. Não tinha conhecimento, eu alimentava essas dificuldades. Eu colocava essas dificuldades como sendo pauta na minha vida. Mas depois que eu conheci a abençoada doutrina, depois que eu conheci os ensinamentos de Jesus, comecei a fazer o caminho inverso. Comecei a usar esses ensinamentos para fugir das dificuldades e caminhar na direção das virtudes. Mas me pego ainda hoje com as dificuldades internas, íntimas, prevalecendo nas minhas atitudes. E então eu volto para Jesus. Então, a doutrina espírita não é para os anjos, é para seres imperfeitos que buscam, através da reforma íntima, essa. E também, para encerrar de verdade, o Evangelho de João, capítulo 14, de 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. Foi promessa feita, João. E no dia 18 de abril de 1857, lança-se o Livro dos Espíritos. 1019, não o primeiro, com 400. 1019 perguntas, tirando todas as dúvidas. Kardec, não tem como. Kardec, as perguntas que ele começou a fazer para os espíritos, foi para tirar toda a dúvida. Kardec, ele chegava, quando tinha as médiuns, ele levava pergunta de física, pergunta de psicologia, perguntas dificílimas, que ele era um gênio, um cientista, um envelope fechado, lacrado e colocado em cima da mesa. Ninguém abria, os espíritos respondiam. Ele chegava em casa e falava: será que eles me acompanham em casa? Ele começava a escrever os livros. Aí chegava na sessão, o espírito falava: na página tal, linha tal, você cometeu um erro. Ele ia lá e tinha. Então, aí ele falou: agora então, aí depois disso tudo, é que ele começou a codificação. Então, para que a gente reflita sobre tudo isso, essa bênção, que sejamos os trabalhadores da primeira, da última hora, mas somos todos trabalhadores na via de Jesus. Mas temos um mundo regenerativo à nossa frente. Mas não é só o regenerativo que está à nossa frente. Nós temos um mundo primitivo também à nossa frente. Nesse milênio, daqui a menos de 50 anos, não reencarnará na Terra espíritos maldosos, vingativos. O mal prevalece hoje, mas não prevalecerá no mundo regenerativo. Os bons herdarão a Terra. Toda palestra fala isso. Porque nós temos que ser bons para permanecermos aqui no mundo feliz. Porque o Chico, ele fala desse, tem um outro mundo também. Chico Xavier fala Quiron,
sei se é o termo, Quiron, é um planeta primitivo, 5 vezes maior que a Terra, destinado a receber espíritos recalcitrantes, exilados da Terra durante sua transição para o mundo de regeneração. Se a gente não se acomodar, não fizer essa reforma íntima, nós vamos ajudar o planeta Quiron, primitivo, selvagem, e nós vamos ser o bambambam lá, mas nós vamos ter que correr das feras, ter que buscar comida, ter que fazer tudo o que aqui se fazia no primitivismo. Encerrando, vamos falar o Espírito de Verdade, Paris, 1862. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, fachada, verniz, a fim de que usurpem o salário dos servidores fiéis. Pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Muito, muito obrigado.